internet é isso, né? Então, a live é Uhum. toda sua. Quiser falar o nome da obra novamente, eu já apresentei, mas Uhum. fica à vontade, tá? Mostrar aqui, como ler livros, do autor Mortimer Adler, né? E essa obra, assim, é uma obra simplesmente fantástica, uma obra fenomenal, na verdade. Assim, foi uma das primeiras obras que eu li, assim, que eu comecei, né, na vida de estudo, na vida intelectual, na vida de leitura. E o Adler, ele tem uma característica, Camila, que ele é uma pessoa muito simples na sua fala. Ele não coloca palavras difíceis na obra dele, ele não inventa firulas desnecessárias. Quando você começa a ler o Adler, Mortimer Adler, você percebe que ele é um autor que vai muito direto ao ponto. Né? É um autor que não enrola. Legal. E o principal objetivo do Adler, né, na sua época, era promover uma restauração, né, às obras clássicas. Era isso que Adler queria, que as pessoas crescessem intelectualmente enquanto elas leem. O objetivo do Adler, embora o livro tenha o nome Como Ler Livros, mas o objetivo dele não era alfabetizar pessoas, mas era tornar pessoas alfabetizadas leitores natos, no sentido de crescerem intelectualmente enquanto leem. Então, Adler, ele usa a sua simplicidade para mostrar às pessoas que os livros, eles têm uma certa maneira de serem lidos, sabe? Não basta você escolher um livro qualquer e lê-lo, assim, sem usar técnica, sem usar nada. Você tem uma técnica por trás de uma leitura, né? A leitura não é uma simples coisa, mas a leitura é uma arte. E esse é o ponto que Adler quer chegar. E ele dá o seguinte exemplo, ele nasceu em 1992, ele faleceu em 2001, e ele dá um exemplo na época dele do jornal, ou da mídia impressa, ou da televisão, do rádio, e ele diz mais ou menos o seguinte, parece que as pessoas não precisam mais ler no sentido intelectual, aparentemente. Por quê? Porque existem muitas pessoas que são formadoras de opiniões. Né? Você vai numa rede social, você vai ouve o rádio, assiste a televisão, o telejornal, você tem a impressão de que não precisa mais ir até o conteúdo e usar uma técnica para descobrir o que o autor quer dizer naquele conteúdo. Então, Adler, ele vai deixar isso bem claro, vai dizer não. Nós precisamos escolher boas obras, precisamos escolher obras difíceis, precisamos escolher obras complicadas e lutar em cima delas para que tenha sucesso. Então, por exemplo, quando a gente vai ler um jornal, nós não precisamos de técnica para Samuel, deixa eu te interromper um pouquinho. É porque a sua imagem ficou congelada e a voz agora ficou um pouquinho ruim de ouvir. Tá falhando, a gente não tá mais conseguindo entender. Vamos sair. Você sai e entra novamente? Aí, e agora tá melhor. voltou pra gente. Aham. Pode continuar. Então, Adler, ele parte do pressuposto, e se essa imagem falhar, você pode falar. Ele parte do pressuposto de que as pessoas elas precisam ler. Né? E agora, eu vou dizer o seguinte, né? Quando a gente assiste televisão, ouve um rádio, nós estamos fazendo uma ação passiva. Né? Nós estamos sendo seres passivos frente ao que está acontecendo. Quando a gente, pelo contrário, faz um exercício físico, vai até a academia, corre, etc., nós estamos fazendo uma ação ativa, né? Ação pressupõe uma coisa ativa. Nós estamos fazendo algo que é ativo. E eu pergunto e peço que coloquem aqui no chat, não tenha medo de errar, podem colocar aqui no chat, a leitura, ela é uma ação passiva ou uma ação ativa? Podem colocar aqui sem medo de errar. A leitura, ela é uma coisa que a gente faz ativamente, né, de maneira ativa, como, por exemplo, correr, ou é uma coisa que a gente faz de maneira passiva? Podem colocar aqui no chat, eu quero ver essa resposta. Bacana. Também quero ver essa resposta.
Então, a gente vê, né, que muitas vezes há entendimentos errados, né, no que diz respeito à leitura. E as pessoas já começaram a colocar ó, ativa, ativa. E é justamente esse o ponto que Adler quer chegar. Porque muitos acham que ler é uma coisa que a pessoa faz de maneira passiva, né? Que a pessoa faz de maneira passiva. E quando nós vemos a leitura, ela, na verdade, ela é um processo ativo. Ela é um processo que demanda energia, sabe? Não é como você assistir um filme que você coloca na Netflix e você uma hora está assistindo, a outra hora está dormindo, não. A Não é leitura, ela requer tudo. energia da pessoa. Legal. A leitura, ela é um processo onde o aluno que deve tomar esforço para aprender. Nós vemos que Adler, ele vai dar o exemplo, né? E o próprio Tomás de Aquino também fala sobre isso, que a pessoa, né, ele vai dizer que, como por exemplo, o médico, né? O médico dá um remédio para uma pessoa, mas é o corpo da pessoa que tem que reagir para que ele viva. Então, é semelhante ao aluno, né? Não adianta ele ter os melhores livros, ele ter acesso à melhor educação, ele poder comprar os melhores livros que o dinheiro do mundo pode comprar, se ele não fazer o esforço de ler ativamente. Então, a leitura não é um processo passivo. A leitura é um processo ativo. E quando a pessoa lê ativamente, aí que ela cresce de maneira intelectual, aí que ela cresce intelectualmente. E para a pessoa crescer intelectualmente, é claro que ela tem que escolher boas obras, né? Porque você tem obras hoje em dia que são muito ruins, que não vão te fazer crescer intelectualmente. Já tem obras que são raríssimas, mas que vão promover um crescimento intelectual. E aí que eu chego, né, no segundo ponto, que é que as pessoas normalmente acreditam, e eu acho isso muito estranho, as pessoas normalmente acreditam que elas vão entender uma obra difícil a primeira vez que elas vão ler. Isso é uma inverdade. Quando você se trata de uma obra difícil, de uma obra complicada ou de um clássico, não adianta, você vai ler a primeira vez e você não vai entender nada. Se você pegar uma obra realmente complicada, você não vai entender a obra da primeira vez, né? Ou mesmo tratando-se de uma literatura como As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, se você ler uma vez e for ler de novo, você vai perceber coisas que você não tinha percebido de antemão. E esse é o ponto que ele quer chegar. Como a leitura é um processo ativo, ela pressupõe inúmeras leituras da mesma obra. E eu acho até engraçado que, uma certa vez, faz muito tempo, mais ou menos lá na quarta série, eu li um livro que deu-se na aula. Eu pedi à professora, eu posso ler esse livro de novo? Ela me questionou, mas por que você vai querer ler o livro de novo? E eu acho que é mais ou menos esse questionamento que o brasileiro faz quando se trata de duas leituras de uma mesma obra. Por que você vai querer ler o mesmo livro de novo? Você já leu o livro. E a verdade é que numa segunda leitura você vai perceber coisas que você não tinha percebido antes, coisas que estavam nas entrelinhas, ironias que o autor usou, metáforas que o autor usou. Então esses esquemas, eles são muito importantes numa segunda leitura. E às vezes até numa terceira leitura, né, Samuel? Pode acontecer também, né? Pode acontecer também. E claro, isso vai depender muito, né, do nível da obra, né? Se for uma obra muito fácil, tem obras que merecem meia leitura, né, vamos dizer. Tem obras que quase não merecem ser lidas. E isso até é uma coisa muito polêmica, mas existem livros que não merecem ser lidos. Agora, existem outros que merecem uma leitura, duas leituras. Só que tem livros que merecem 3, 4, 5, 6 leituras e que merecem ser lidos a vida inteira, como uma pedra angular. E é melhor você ler pouco e ler bons livros. Essa que é o ponto onde Adler quer chegar. Valença comentou exatamente isso. Né, ser um leitor não de muitas leituras, mas de bons livros. Né? Colecionar o número de livros lidos, né? Mas ler bons livros. E aí, eu posso interromper e fazer uma pergunta para você, já que está bem bacana? Porque Pode, perfeitamente.
com muita propriedade, porque a gente vê que você é um leitor assíduo, já, né, sabe ler e tal. E para quem está começando, né, ele vai ter dificuldade, talvez, de identificar esses bons livros. O que que você indica? Sim. Eu indico a pessoa começar por exatamente o que ela quer. Até parecer estranho, eu estou dizendo aqui para você ler boas obras, mas para você começar onde você quer. E é exatamente isso. Porque se você for lendo, fazendo leituras ativas e analíticas, com o tempo você vai começar a criar filtros, sabe? Com o tempo você vai começar percebendo o que é uma boa leitura e o que é uma má leitura. Bacana. Quando eu li Como Ler Livros do Mortimer Adler, que já faz alguns bons anos, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu escolheria outros livros para estarem na minha biblioteca. Então, comece por onde você está. Sabe? Ninguém vai julgar a sua leitura. Você pode ler um livro... sabe aquele livro que você viu a capa e chamou a sua atenção? Pegue ele e leia. Faça isso com um, faça isso com dois, faça isso com 3 livros. Show. Muito bacana a sua dica. E outra coisa, Camila, que a gente pode perceber é que muita gente faz cemitério de livros. Né? E o que seria esse cemitério de livros? Pessoas que começam a ler e terminam a metade. Né? E não fazem isso 1, 2, 3 vezes. Fazem isso continuamente. Entendo. Não vou dizer que nunca aconteceu comigo, já aconteceu. Hoje eu consigo ler, gosto. Mas no início eu tinha muito disso também, né? O início, porque também a leitura é um hábito, não é, Samuel? Exatamente. É um E aí, hábito que você constrói. isso, e o início, né? O início do hábito pode ser um pouquinho complicado, mais difícil de ser adquirido, né? Perfeitamente. Eu sempre, quando eu falo sobre leitura, eu sempre dou exemplo, já ficou até clichê, mas eu sempre dou esse exemplo, que é o exemplo da academia. Quando você vai na academia treinar, você fica extremamente dolorido nos primeiros dias. Né? É extremamente difícil o ganho de massa muscular, por exemplo. Mas com o tempo aquilo vai se tornando um hábito, se tornando uma prática. Você sabe quais são os melhores exercícios para você. A leitura é exatamente isso, exatamente isso. Quando você Exato. começa lendo, é difícil. E é exatamente o mesmo exemplo que eu uso para os meus alunos quando eu falo de hábitos de estudos. Porque eu também, né, aplico algumas aulas sobre hábitos de estudos para alguns alunos e eu uso exatamente esse exemplo, que no início é igual na academia, muito dolorido adquirir alguns hábitos de estudos, mas depois a coisa se torna prazerosa. Exatamente. Né? E vamos botar então que você queira ler um livro e existe uma técnica por trás da leitura, né? Então a primeira coisa que você vai fazer quando pegar o livro é classificá-lo de acordo com o tipo, né? Se é uma obra de filosofia, se é uma obra de literatura, se é, por exemplo, como o próprio ler livros, que se trata de uma obra prática. Então a primeira coisa que você vai fazer quando quiser ler um livro é classificá-lo. A segunda coisa é você, né, durante a leitura ou após a leitura mesmo, é você tentar fazer uma síntese. Né? E uma síntese não é 3, 4 parágrafos. Uma síntese é algo bastante curto sobre aquilo que você leu. Né? E eu percebo que isso é uma dificuldade muito grande da maioria dos estudantes, que é fazer síntese. Então você precisa pegar o livro e tratá-lo com a máxima brevidade que você puder. Então, como ler livros? O que ele é? O que esse livro está querendo me ensinar? Essa síntese, você pode fazer durante a leitura, mas ela tem que ser uma síntese bastante curta acerca da obra. Se uma criança te perguntasse sobre o que aquele livro fala, você teria que explicar para ela exatamente com essa síntese. Depois, você tem que pegar o livro, né, e dividi-lo em partes. Então, quando você terminar de ler o livro, seja 1, 2, 3 vezes, você precisa dizer onde exatamente o autor disse cada coisa. Em qual sentido? Olha, a partir da página 50, o autor fala isso. A partir da página 100, o autor fala outra coisa. A partir da página 150, o autor dá exemplos. É semelhante a uma casa. Você tem que fazer o livro exatamente como você faz com uma casa, que não tem a cozinha, que tem o quarto, e essas partes conversam entre si. É a mesma coisa o livro.
Então você precisa pegar o livro e dividi-lo em partes. Porque se você for voltar em outras leituras, voltar posteriormente, fazer uma pesquisa, você sabe exatamente onde está cada coisa que o autor quis dizer. Então essas são as regras iniciais, né? Mas nós temos regras para fazer a interpretação do conteúdo do livro. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir palavras-chave. O livro ele pode ter 400, 500, 600 páginas. Mas nós percebemos que o autor, geralmente, ele limita-se a usar no máximo 10 palavras-chave. Então, como ler livros? Qual será que é a palavra-chave do Mortimer Adler? Livro, leitura, sabe? Então você precisa fazer a identificação dessas palavras-chave para que posteriormente você consiga fazer o levantamento das proposições. O livro pode ter 500 páginas, mas se você enxugá-lo, ele vai dar 10 ou 15. A maioria dos livros. Se você pegar as partes principais, porque todo o que está em volta é apenas recursos utilizados para chegar na mensagem do autor. Então, com 10 ou 15 páginas de frases, você consegue muitas vezes resumir livros de 500, 600 páginas. Depois, você precisa fazer a identificação dos argumentos. Né? Quando você encontra as proposições principais, você encontra os argumentos principais. E, por último, né, você precisa determinar se o autor resolveu ou não o problema. Então, assim você faz a interpretação desse conteúdo. E, por último, depois que você leu, né, depois que você descobriu o conteúdo do livro, depois que você interpretou o conteúdo do livro, falta ainda mais uma coisa. Né? Uma coisa que muitos, infelizmente, não sabem fazer, que é tecer uma crítica sobre o livro. Né? E uma crítica não pressupõe você falar mal do autor necessariamente. Você precisa falar mal porque falar mal é bom. Não. Você vai, quando você entende o conteúdo do livro, e quando você entende os problemas que o autor queria resolver, agora você vai dizer, o autor resolveu esses problemas? Então, por exemplo, como ler livros. Qual o problema que ele queria resolver? Ensinar as pessoas a ler livros. Então, quando eu faço a interpretação do livro do Mortimer Adler, e chego no final das 430 páginas, eu vou me perguntar, será que o Mortimer Adler resolveu o meu problema? Será que agora eu sei ler livros? Será que agora eu consigo me tornar um leitor mais inteligente? Então, você vai dizer se o autor conseguiu resolver os seus problemas, se ele estava desinformado ou informado, você vai dizer se ele foi ilógico em algumas partes, e com isso você vai fazer uma análise até mais detalhada do que o autor quer dizer. Então, você descobriu o conteúdo do livro primeiro, depois, você interpretou o conteúdo do livro e só no final, depois de ter entendido o que o autor quis dizer, só depois de ter selecionado as partes principais do livro, é que você foi tecer uma crítica nele. Bacana. O Vini relatou aí um momento, não sei se ele estava no ensino fundamental, que ele foi ler o Cortiço e ele não entendeu na época. Depois, mais tarde, fui compreender a leitura. Tem muitos livros que a gente vai ler, a gente não entende absolutamente nada de primeiro. E qual que é a dica do Mortimer Adler para isso? Você não vai, escuta bem, você não vai fazer consultas nenhumas externas. Nenhuma consulta externa. Você não vai abrir resumo de site. Você não vai ler resenha de outros estudantes. Você não vai consultar no dicionário. Por quê? Porque eu estou aqui enquanto leitor e o autor está aqui. Ele está aqui em cima. Eu preciso sozinho, né, sem ajuda de ninguém, fazer isso aqui, ó. Me elevar ao nível do autor por conta própria. E quando eu faço uso de resumos, de compêndios, de etc., eu estou terceirizando a minha técnica de leitura. Entende? Então, nós, sozinho, temos que chegar à mensagem do autor. E vai acontecer na primeira leitura?
Provavelmente não. Vai acontecer na segunda leitura? Talvez. Talvez. Na terceira leitura, quem sabe? Então aí que está o segredo. Você não vai entender um livro uma, duas vezes. Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, vai selecionar aquelas partes principais que você não entendeu e vai matutar até você entender o que o autor quis dizer. Um esforço. Talvez numa quinta ou sexta leitura que você vá procurar a ajuda de alguém. Porque se toda vez que você se deparar também com uma leitura que você não conseguiu, né, entender e sempre for na internet procurar, você também vicia a sua mente a não ativar, né, essa procura, essa descoberta. E é muito fácil encontrar Exatamente. desenhas prontas, né, hoje em dia. Exatamente. E eu vi que alguém tinha perguntado aí, e acho que já passou, que alguém tinha falado assim, e acerca de literatura, né? Como é que funciona a questão da crítica e tudo mais? O que é literatura, né? No sentido ficcional, eu acredito. Ela é uma obra criada com um ambiente diferente do qual você vive. Então, durante a leitura, você não vai tentar questionar o autor sobre por que as coisas aconteceram da forma que aconteceu. Mas você vai tentar se encaixar na história sem fazer esse tipo de questionamento. Né? Então você vai tentar se colocar na história como se você realmente estivesse vivenciando aquilo. Né? E qual o conselho particular, e também o Mortimer Adler dá, para ler livros de literatura? Você vai tentar reduzir o máximo os espaços entre as leituras. Então você vai pegar um livro de literatura, de ficção, e vai tentar ler ele o mais rápido possível. Porque os espaços, eles dão uma ideia errada, né, da disponibilidade de tempo. Então, quando se trata de uma leitura ficcional, você vai tentar ler ela o mais rápido possível, né, com menos sentadas possíveis, como diz o Mortimer Adler. Então, literatura, se você demora muito para ler um livro de ficção, aquilo acaba, né, ficando muito vazio na mente, você acaba perdendo elementos muito importantes da narrativa. Então, essa é a dica que eu daria para livros de literatura e ficção. E como Gostei. criticar? E como criticar um autor nesse caso? Né? Já que tudo é ficcional, já que tudo é história. A crítica ao autor que você tem que fazer ele foi verossímil o suficiente? O que que isso significa? Será que ele conseguiu me convencer que aquilo era real? Sabe? Será que ele conseguiu me convencer que aquele mundo que ele criou é um mundo real? Aquilo existe? Quando, por exemplo, você vai ler uma obra como as do personagem Sherlock Holmes, você vê que Sherlock Holmes ele tem uma riqueza de detalhes muito grande ao analisar os casos investigativos. Então, quanto mais detalhes o autor usa de maneira correta, mais o leitor acha que tudo aquilo é uma verdade. Né? E no caso do Sherlock Holmes, isso é tão verdade que muita gente escreveu cartas para Sherlock Holmes achando que ele era uma pessoa real. Entendeu? Bacana. Muita gente achava que ele existia de verdade, de tão bom que o autor era ao falar do personagem, de tão real que aquilo era para quem estava lendo. Então, A pessoa essa que dica que eu dou sabe, para entrou no mundo mesmo, né? Aí, ó, o Vini tá entrou no colocando. mundo mesmo. Viver a história, além de maravilhoso, ajuda muito. Exatamente. E quando se trata de leitura de ficção, essa é a crítica. Então, Adler ele fala, né, sobre a importância. Vou até ler um trecho, que permita. Eu vou ler um trecho que eu acho muito interessante, né, como forma de cabal de falar sobre o livro, que ele diz o seguinte: quem quiser localizá-lo depois, quando comprar o livro, na página 347, que ele diz: ler bem, no sentido de ler ativamente, não é, portanto, apenas um bem em si mesmo, nem é apenas um meio de progredir no trabalho ou na carreira. É algo que também serve para manter nossa mente viva, sempre crescendo. Então, ler não é só para enriquecer, não é só para isso, é para aquilo. Ler é para manter a nossa mente viva e nossa mente ativa. Então, comece, só comece. Né? Não, O não, não exercício crie da questionamentos. Justamente. bacana. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para Samuel?
Gostaram da live? Samuel, você vai falar mais alguma coisa sobre o livro? Nós estamos com Olha, 35 minutos de live. eu recomendo fortemente que todos, de preferência, adquiram a obra. Porque ela é uma obra que você não consegue resumir ela em simples palavras, né? Você tem que consumir aquilo para entender de fato o que o autor está querendo. Então, faça um exercício. Adquiram a obra e aplique as técnicas do autor em sua segunda leitura, né? Então, aproveitem. Adler fala sobre riscar livros, né? Ele fala que é importante a gente riscar, marcar. E eu falei, eu vou testar isso que ele está ensinando no próprio livro dele, né? Vou fazer ele experimentar do próprio veneno. Então, fui lá, peguei a obra e risquei ela todinha. Risquei, marquei a lápis mesmo. Então, use o próprio Como Ler Livros como um lugar para você testar essas técnicas e pensar, né? Será que o que ele está dizendo é real ou não é real, né? Então, é isso, né? Leia um livro e é isso mesmo. O Alexandre perguntou aqui pra gente, Alexandre Spalenza, qual a sua opinião sobre livros digitais e audiolivros? Olha, é uma ótima ferramenta, sim, não questiono nesse sentido. Só que isso vai de cada um, né? Porque eu, particularmente, eu não funciono muito bem com livros digitais. Pelo seguinte fato, né? Se você for ler ele num tablet ou num celular, o dispositivo está emitindo luz, né? Não está refletindo a luz. Quando você vai, por exemplo, ler no Kindle, as coisas são diferentes, né? Então, se você quer ler um livro digital, de preferência que compre um equipamento um pouco mais sofisticado nesse sentido. Só que o livro digital, ele não tem a mesma experiência de que você vai ver isso aqui, ó, sabe? Vai estar pegando o livro na mão, vai estar vendo o tamanho dele, vai poder riscá-lo como se ele fosse de verdade seu mesmo, tomar posse do livro, como diz o próprio Adler. Então, livros digitais são ferramentas fantásticas, né? Quem gosta deve ler, não há nenhum problema quanto a isso, eu não vejo. Mas isso é uma coisa bastante pessoal e bastante subjetiva, sabe? Para mim não funciona muito bem, eu prefiro ter os livros físicos, mas quando eu quero ler um livro só de passagem mesmo, eu acabo lendo um digital mesmo. Uhum. O digital também é legal para quando você vai viajar, né? Não quer carregar muito peso. Aí talvez funciona, né? Mas eu acho que quem é amante de leitura mesmo gosta de pegar o papel ainda na mão e ter contato, igual você falou, de riscar também o livro, né? Justamente, né? Eu acho que a questão do livro físico é a experiência, né? Não é nem tanto a leitura em si, é mais a experiência, sabe? Você pegar o livro na mão e sentir, saber que ele existe em algum lugar. Mas não quer dizer que você vai ter menos conhecimento porque você vai ler um livro digital, não. Vai ser mais uma questão de experiência mesmo. Eu prefiro o papel, né, pelo fato dele refletir a luz e tudo mais, essas questões, Isso. mas isso vai de cada um mesmo. A Luísa Gotardo está falando, recomendo o uso do Kindle, facilita muito a leitura, além de ser mais prático e mais leve na estante. Tem essa questão também, né, de você ter local para colocar, porque com o tempo os livros só vão aumentando. Mas tem aquela ideia legal também de você poder passar os livros para frente. A Ruth, prefiro o livro físico. Sobre o audiolivro, Samuel, eu também tenho uma opinião em relação. Você está me ouvindo? Acho que deu uma travada. Uhum, Que o tô audiolivro te também ouvindo. vai muito com aquilo que você falou da questão, talvez, da leitura ser passiva nesse caso, né? Você está ouvindo, né? Como se fosse um vídeo. Olha, a questão do audiolivro, ela é um pouco diferente, né? Para você, assim, quando você ouve um audiolivro, você não tem a mesma retenção do que você está lendo um livro sentado e lendo ele de fato. Só que o Mortimer Adler, ele tem um outro livro chamado Como Falar e Como Ouvir, né? Então, quem quer ouvir um audiolivro pode ser bom nesse sentido. Que Adler também ensina alguém a ouvir, né? Então, são experiências diferentes, né? Não quer dizer que alguém vai ouvir um audiolivro que ele não vai entender nada, mas são experiências diferentes. Geralmente, quem ouve audiolivros, ouve porque ou está caminhando, ou está fazendo outras atividades, e você tem, sim, você perde, sim, um pouco de retenção, né, daquilo que você está lendo. Mas não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa mal.
Você pode Mas eu não aprender. acho que são experiências semelhantes, são coisas bem diferentes. Ah lá, Geconómica. Audiolivro dito ritmo pode ser mais adequado dependendo da complexidade. Isso. Exatamente. Ou você pode, por exemplo, alinhar as duas coisas, né? Se existir o audiolivro e o livro tiver o livro físico ali, você pode usar um como uma leitura complementar do outro, né? Você ouve ele para depois, se você realmente achou o conteúdo interessante, agora você senta e você vai estudar. Use as duas coisas em paralelo também, sem problemas nenhum. Uhum. Temos mais comentários. Camilo, tive que me adaptar com os livros digitais durante a faculdade. Acabei gostando. Tornou-se um hábito, né? Acho que o audiolivro, esse da Ruth, acho que o audiolivro a pessoa perde a atenção facilmente. É aquilo que você já falou, Exatamente. né? Também depende do momento, né? Se você está fazendo uma caminhada, talvez você vai aproveitar para ouvir algo, né? O audiolivro é muito parecido com uma aula, né? Você vê que numa aula, assim, é difícil você prestar atenção todo momento. Com o livro, com a coisa escrita, fica muito mais fácil. E como eu mostrei, né? A gente tem que separar o que o autor disse em cada parte. Como é que você vai fazer isso com o audiolivro, né? Como é que você vai dizer que a partir do minuto 50 ele falou isso, a partir do minuto 60 ele falou outra coisa? Eu acho que isso acaba ficando um pouco mais complicado, sabe? Se funcionar, muito bem. Mas eu acho que são experiências diferentes, né? São coisas diferentes. Samuel, posso aproveitar que, já que a gente está fazendo essa live com você, e eu sei que você manja bastante aí de livros, queria pedir dica a você para quem quer adquirir o hábito de ler livros. Você indica, tipo assim, começar a ler tantas páginas por dia, ou não, não tem disso? Tem sim, você tem que ler. É claro que a quantidade de páginas ela vai fazer diferença, de acordo com cada obra, tamanho de fonte, mas que leia, pelo menos, vamos colocar assim, meia hora por dia. Porque meia hora é um espaço de tempo muito bom, sabe? Você consegue tirar meia hora do seu dia. Então comece lendo meia hora todos os dias. Ah, devo ler rápido, devo ler devagar. Olha, é o seu ritmo. É o seu ritmo. Eu poderia te falar que você vai ler tantas palavras por minuto, outros vão ler menos, outros mais, no seu ritmo, na sua compreensão. Não fique voltando muito em palavras anteriores. Você passa o olho e depois tem que voltar porque não prestou atenção, estava pensando na Netflix. Não. Leia com atenção, com calma, não corra muito e não vá muito devagar. Vai no seu ritmo. Meia hora por dia. Meia hora por dia. Faça isso por 30 dias. Coloque, igual, fique disciplinado nesses 30 dias. Vai ficar meia hora por dia, Um lê um horário livro que você fixo, goste, né? que você achou interessante, e vai dar certo. Tatiane, obrigada. Tatiane está elogiando a live, parabéns, né? Então, Samuel, eu quero muito agradecer a sua presença. Acho que foi muito enriquecedor essa live. Eu já tomo a liberdade para te convidar para trazer outros livros aqui para o Clube do Livro. Vai ser muito bacana.